Quando se trata de sentenciar nazistas, há uma coisa que todos parecem compartilhar: uma completa falta de remorso. Neste vídeo, vamos conferir nazistas que debocharam no tribunal após sua sentença. E prepare-se. O último caso irá te chocar. Devon Arthurs, um jovem de 18 anos e ex-membro do grupo neonazista Atomwaffen Division em Tampa, Flórida, se tornou o centro de um caso chocante em maio de 2017, quando matou dois de seus colegas de quarto, Andrew Onshuk, de 18 anos, e Jeremy Himmelman, de 22, utilizando um rifle de assalto. Após cometer os assassinatos, Arthurs manteve reféns em uma loja de fumo antes de ser capturado pela polícia. Quando foi preso, ele revelou que matou seus colegas porque eles zombaram de sua recente conversão ao islamismo. Sua motivação era chamar atenção para o crescente sentimento anti-muçulmano, além de estar furioso com as ameaças de morte promovidas em chats neonazistas online. Arthurs e seus colegas de quarto eram membros do Atomwaffen Division, um grupo extremista com cerca de 6.000 membros. Arthurs afirmou que o grupo planejava uma série de ataques terroristas, incluindo a destruição de infraestruturas como linhas de energia, reatores nucleares e sinagogas. Ele também afirmou que seus colegas tinham a capacidade de construir bombas de grande destruição. Inicialmente considerado mentalmente incapaz de enfrentar o julgamento devido a diagnósticos de autismo, transtorno bipolar e esquizofrenia, Arthurs foi submetido a tratamento psiquiátrico. Após isso, em junho de 2022, foi declarado apto para julgamento. Em maio de 2023, Arthur se declarou culpado de assassinato em segundo grau e sequestro. Ao ser questionado no tribunal sobre as acusações, ele admitiu sua culpa. Arthur foi condenado a 45 anos de prisão e 15 anos de liberdade condicional. No tribunal, ele expressou arrependimento para as famílias das vítimas, rejeitou o extremismo e prometeu dedicar sua vida a combater grupos extremistas. Ele afirmou que deseja ser um defensor contra o extremismo e espera afastar outros de se envolverem em movimentos militantes. Porém, Arthur não chega nem perto do último desta lista: Harry H. Rogers, um autoproclamado líder da Ku Klux KKK na Virgínia. Foi preso após dirigir seu caminhão contra um grupo de manifestantes durante protestos em Lakeside, próximo a Richmond, em 2020. O incidente aconteceu no contexto de manifestações contra a brutalidade policial e a injustiça racial. Após o assassinato de George Floyd, Rogers, de 36 anos, acelerou seu veículo em direção aos manifestantes, atingindo 3 pessoas. Felizmente, ninguém sofreu ferimentos graves. Ele foi acusado de agressão, destruição de propriedade e atropelamento e fuga, e teve a fiança negada. Durante a investigação, descobriu-se que Rogers era líder da KKK, possuía memorabilia confederada e havia participado do comício neonazista Unite the Right, em Charlottesville, em 2017, onde Heather Heyer foi assassinada de forma similar. A promotora Shannon Taylor, do condado de Henrico, acusou Rogers de crimes graves motivados por ódio e racismo, enfatizando que suas ações foram uma tentativa de espalhar intolerância e violência. Ela afirmou firmemente que esse tipo de comportamento seria punido severamente. Em agosto de 2020, Rogers foi considerado culpado de 4 acusações de agressão, uma de dano à propriedade e atropelamento e fuga. Ele foi sentenciado a 3 anos e 8 meses de prisão, recebendo a pena máxima permitida para cada uma das contravenções. Apesar de não ter sido formalmente condenado por crimes de ódio, o juiz enfatizou a gravidade de suas ações, decidindo pela sentença máxima para enviar uma mensagem clara de que esse tipo de comportamento não seria tolerado. Durante sua sentença, Rogers pediu desculpas e expressou arrependimento, admitindo ter feito escolhas ruins. A promotora Taylor reforçou a necessidade de leis mais severas contra crimes de ódio para prevenir futuros incidentes desse tipo. Entretanto, apesar de chocante, esse caso nem se compara a Anders Behring Breivik. Em 22 de julho de 2011, Anders Behring Breivik, um extremista neonazista norueguês, cometeu um dos ataques mais violentos na história da Noruega, matando 77 pessoas. Breivik iniciou seu ataque ao detonar uma van-bomba no distrito governamental de Oslo, matando 8 pessoas e ferindo mais de 200. O alvo principal era o escritório do então primeiro-ministro, Jens Stoltenberg. Pouco depois, Breivik, vestido como policial, foi à ilha de Utoya, onde estava acontecendo um acampamento de verão da Liga da Juventude do Partido Trabalhista. Lá, ele abriu fogo contra os jovens, assassinando 69 pessoas e ferindo 32, entre eles amigos do primeiro-ministro e o meio-irmão da princesa herdeira, Mette-Marit.
Motivado por crenças extremas anti-muçulmanas e anti-imigração, Breivik buscava atenção para seu manifesto de 1.500 páginas, intitulado 2083, uma Declaração Europeia de Independência. O documento, que ele enviou para mais de 1.000 destinatários antes do ataque, expressava seu ódio ao islamismo, culpava o feminismo pelo declínio da Europa e pedia a remoção de todos os muçulmanos do continente. Breivik alegou que seus atos eram para proteger a Noruega e a Europa Ocidental da invasão muçulmana e que o Partido Trabalhista merecia punição por permitir isso. Em suas próprias palavras, ele se autodenominou o maior monstro desde Vidkun Quisling, um político norueguês que colaborou com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de seu discurso extremista, Breivik foi considerado mentalmente apto para julgamento. Em 2012, ele foi condenado por assassinato em massa, terrorismo e causar uma explosão. Embora tenha reconhecido os atos, Breivik declarou que estava agindo em legítima defesa da cultura europeia. Ele foi sentenciado à pena máxima de 21 anos de prisão, que pode ser estendida indefinidamente caso continue sendo considerado uma ameaça à sociedade. Contudo, o ataque de Anders acabou por inspirar o próximo dessa lista, Brenton Harrison Tarrant. Um supremacista branco de 28 anos cometeu um ataque devastador em 15 de março de 2019, ao realizar 2 tiroteios em mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, durante as orações de sexta-feira. O primeiro ataque aconteceu na mesquita Al-Nur às 13h40, seguido por outro no centro islâmico de Linwood, às 13h52. Tarrant assassinou 51 pessoas e feriu outras 40. Ele transmitiu os ataques ao vivo pelo Facebook e postou um manifesto online antes do massacre, no qual expressava sua ideologia extremista de supremacia branca. O atirador foi capturado enquanto dirigia para uma terceira mesquita em Ashburton. Ele enfrentou 51 acusações de assassinato, 40 de tentativa de assassinato e 1 de ato terrorista. Durante os 3 primeiros dias do julgamento, sobreviventes e familiares das vítimas expressaram sua dor e indignação. Muitos compartilharam os impactos devastadores dos ataques, como Ahad Nai, cujo pai, Daoud Nai, de 76 anos, foi morto. Ahad expressou sua raiva no tribunal, referindo-se a Tarrant como lixo da sociedade e afirmando que o ataque o havia tornado ainda mais forte. I'm strong, and you may be even stronger. Tarrant admitiu todas as acusações em 26 de março de 2020 e, em 27 de agosto de 2020, foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, a primeira sentença desse tipo na Nova Zelândia. Seu manifesto e ações foram motivados por ideologias de nacionalismo branco, anti-imigração e teorias de supremacia branca, inspiradas em figuras como Anders Behring Breivik, responsável pelo massacre na Noruega em 2011, e Dylan Roof, que cometeu um ataque em uma igreja negra nos Ewaso. Os ataques de Tarrant fizeram com que a Nova Zelândia revisasse suas leis sobre armas, resultando na proibição de armas semiautomáticas de estilo militar e na implementação de um programa de recompra. A então primeira-ministra Jacinda Ardern também lançou um esforço global para combater o extremismo e o ódio online, unindo forças com líderes mundiais em um compromisso chamado Christchurch Call, com o objetivo de limitar a propagação de conteúdo extremista nas plataformas digitais. E agora, o caso mais chocante dessa lista: Frazier Glenn Miller Jr., também conhecido como Glenn Miller ou Frazier Glenn Cross, foi um notório supremacista branco e ex-líder da Ku Klux Klan, mais especificamente dos Cavaleiros da Carolina do Clã. Miller, que nasceu em 23 de novembro de 1940 na Carolina do Norte, foi introduzido à política racialista após ler um boletim informativo do Partido Nacionalista Branco, publicado por Edward Reed Fields. Ele serviu no Vietnã e mais tarde foi dispensado do exército por distribuir propaganda racista. Em 1980, ele fundou os Cavaleiros da Carolina do Clã, que mais tarde se transformou no Partido Patriota Branco, WPP, um grupo extremista que defendia o separatismo branco e acreditava em uma teologia racista conhecida como identidade cristã. Esse grupo buscava a criação de uma nação exclusivamente branca nos EUA e era conhecido por seus discursos de ódio. O WPP promovia ativamente ideias pró-apartheid, defendendo a supremacia branca em todas as esferas da sociedade. O partido chegou a planejar atos violentos, incluindo o assassinato do fundador do Southern Poverty Law Center, SPLC, Morris Dees, uma organização que combatia o racismo e o extremismo. O envolvimento de Miller com o WPP levou a uma série de problemas legais.
Em 1986, ele foi acusado de operar um campo de treinamento paramilitar ilegal e, após uma investigação, foi preso por desacato ao tribunal. No entanto, mesmo na prisão, Miller continuou a propagar suas ideias extremistas, escrevendo uma carta aberta a mais de 5.000 pessoas, na qual declarava guerra contra judeus, traidores da raça branca e outras minorias. Em 13 de abril de 2014, aos 73 anos, Miller pôs em prática suas crenças racistas em um ataque mortal na cidade de Kansas City, Missouri. Ele foi até o Overland Park Jewish Community Center e abriu fogo contra várias pessoas, perguntando previamente se eram judias. 2 pessoas foram mortas nesse local: William Lewis Corporon e seu neto, Riet Griffin Underwood, de 14 anos. Mais tarde, Miller se dirigiu ao Village Shalom, uma casa de repouso judaica, onde matou Terry Lamano, de 53 anos. Embora suas vítimas fossem cristãs, o objetivo de Miller era matar judeus. Após o ataque, Miller foi preso nas proximidades de uma escola primária, onde se entregou gritando. No tribunal, o julgamento foi amplamente divulgado, especialmente porque Miller decidiu se representar. Durante o processo, ele demonstrou um total desprezo pela justiça e pelas vítimas, mantendo suas crenças extremistas e racistas. Ele declarou que o ataque foi um ato de legítima defesa contra o que ele considerava uma ameaça judaica à sobrevivência dos brancos. O juiz Thomas Kelly Ryan impediu Miller de apresentar certos vídeos e documentos que ele alegava serem fundamentais para sua defesa. Durante o julgamento, Miller admitiu que, 10 dias antes dos assassinatos, havia decidido que queria matar judeus antes de morrer, alegando que não sabia inicialmente se teria coragem para realizar o ato, mas que, ao começar, sentiu uma euforia que superou até mesmo suas experiências no exército. Em 31 de agosto de 2015, Miller foi condenado por uma série de crimes, incluindo homicídio capital, tentativa de homicídio e posse de arma de fogo. Em 10 de novembro de 2015, ele foi condenado à pena de morte por injeção letal. Apesar de sua condenação, Miller continuou a demonstrar uma completa falta de remorso pelos assassinatos que cometeu, reafirmando seu ódio e convicções supremacistas durante o julgamento. Frazier Glenn Miller Jr. morreu de causas naturais em 3 de maio de 2021, enquanto aguardava sua execução no corredor da morte na unidade correcional de El Dorado, no Kansas. Ele tinha 80 anos. Se esses casos te chocaram, confira este vídeo sobre o racista que debochou no tribunal.